Olá, pessoal, sejam bem-vindos! Estamos aqui então, sou a Prof. Gil, a gente está trabalhando juntos a ABP 7 do módulo 2, que está destinado então ao estudo da análise de mercado, e a gente tem como temática para essa ABP o foco então na data comemorativa da Páscoa. Então a gente vai tratar hoje da etapa 1 da nossa ABP, que é a etapa de diagnósticos, e a gente vai perpassar todos os passos necessários para que vocês evoluam então a atividade de vocês enquanto grupo. Então vamos lá, pessoal. Então, a etapa do diagnóstico corresponde então à etapa 1 da nossa ABP. E a gente vai trabalhar então, pessoal, no período que antecede então os dias 6 a 26 de maio. Então isso, a etapa do diagnóstico, vocês terão 3 semanas para executar essa etapa, que vai a semana 1, 2 e 3. E aí vocês vão ter que então desenvolver esse módulo, essa etapa então do módulo dentro da temática voltada então que nós escolhemos para essa ABP, que é a data comemorativa em alusão então à Páscoa. Então, análise de mercado então é o nosso tema e vai ser voltado então para Páscoa. A partir disso, pessoal, na fase do diagnóstico, enquanto grupo, vocês devem levantar então os problemas, então os desafios cognitivos relacionados ao cotidiano profissional de vocês, enfim, o cotidiano que vocês conhecem, cuja solução demanda então uma pesquisa. O problema ela deve ser real, ou seja, de um caso real. Por isso também voltar para essa temática na questão então da data comemorativa da Páscoa, que é uma temática recente, porque passamos pela Páscoa agora recentemente e teremos condições de fazer um levantamento e uma pesquisa relacionado então a essa data comemorativa. A gente pode desde conhecer quais foram as estratégias abordadas pelos lojistas, pelo comércio, pelo varejo, para trabalhar essa data comemorativa, desde conhecer então o comportamento do consumidor a partir dessa data, então como se deu o comportamento do consumidor relacionado à Páscoa. Então vocês vão compreender esses fenômenos também através de uma pesquisa bibliográfica, então vocês vão buscar, a partir do referencial teórico que eu deixei lá para vocês na apresentação, e que também compõe aqui a etapa do diagnóstico, vocês vão estar fazendo um levantamento relacionado, então, à análise de mercado, à alusão a datas comemorativas. Então, vocês podem buscar, devem buscar esse tema dentro do referencial teórico, tanto em livros quanto em artigos científicos relacionados, então, à análise de mercado, comportamento de consumidor, datas comemorativas, enfim, vocês podem buscar para que vocês trabalhem, então, a partir desse referencial, os exemplos a fim de que encontre, então, uma problemática. Então, a partir disso, a etapa do diagnóstico, que é a etapa 1, pessoal, requer, então, que, enquanto grupo, vocês apresentem de 3 a 4 problemas. O que seriam esses problemas? Voltando ao exemplo que eu dei anteriormente. Vocês podem fazer uma identificação de problemas a partir da identificação de quais foram as estratégias utilizadas pelo varejo para a comercialização de seus produtos nesta data que foi a Páscoa. Quais foram as estratégias do comércio enquanto, nessa data comemorativa. Como se deu o comportamento do consumidor a partir das atividades relacionadas por ambos, a questão do comércio, do varejo, enfim. E também qual foi o ticket médio, por exemplo, gastado, que eles investiram, que foi gasto para presentear nesta data comemorativa. Então, esses 3 ou 4 problemas devem estar relacionados aos desafios, então, que essa temática exige, então, na atividade da Páscoa. E vocês vão explicar também o motivo da apresentação desses problemas. Então, por que vocês querem estudar, por exemplo, o comportamento do consumidor nesta data? Por que vocês querem identificar quais foram as estratégias do comércio voltadas para essa data comemorativa? Tendo à luz os itens que eu também já trouxe lá na apresentação para vocês, que foi o advento econômico e financeiro que teve reflexos na nossa economia nos últimos 3 anos, relacionados à crise, enfim, à retração da economia. O desenvolvimento, então, da ABP inicia pela busca, então, de problemas cotidianos dentro da esfera profissional de vocês e que necessitem de uma atenção especial de pesquisa e apresentação de soluções. Então, a partir dessa minha fala, eu já deixei aqui vários insights de problemas que vocês podem desenvolver enquanto grupo, que vocês podem buscar solucionar, para que vocês apresentem esses problemas dentro da etapa de diagnóstico. Então,
Ainda, pessoal, é importante a gente ressaltar que na etapa de diagnóstico, vocês não devem buscar a solução para o problema que vocês encontraram. Vocês vão aqui só problematizar. Vocês vão identificar um problema. Um problema ele vem sempre em forma de pergunta, ou seja, quais foram as estratégias adotadas pelo comércio para comercialização de seus produtos na data da Páscoa? Quais foram as ações promocionais realizadas pelos supermercados para comercializar produtos na época da Páscoa? Qual foi o ticket médio gasto pelos consumidores nesta data comemorativa para presentear? Qual é o comportamento de consumo a partir do movimento de crise dos últimos 3 anos nessa data comemorativa da Páscoa? Vejam, nesses 4 exemplos que eu citei, todos eles estão colocados em forma de pergunta. Quais foram? Qual é? Então, o problema, pessoal, quando vocês estabelecerem o problema, vocês têm que lembrar que o problema sempre é uma pergunta que eu tenho que fazer. A partir do momento que eu contextualizo essa pergunta, aí sim, nas próximas etapas, a gente vai identificar de que maneira, então, eu vou conseguir solucionar. Daí sim, eu vou dar uma solução. Mas aqui, na etapa de diagnóstico, é o momento só de eu levantar as problemáticas. A partir disso, pessoal, vocês vão então trabalhar, aqui eu até trago um exemplo, trabalhar então as problemáticas possíveis dentro da atividade da Páscoa. Então, como um problema aqui, quais fatores determinam o comportamento de compra do consumidor na Páscoa? Aí vocês devem explicar, vocês vão contextualizar a partir da teoria, vocês vão verificar bibliografias. Lembrando ainda, pessoal, que a bibliografia, vocês podem acessá-la tanto a física, na biblioteca da instituição, assim como as bibliografias online. A gente tem uma série de itens, enfim, de artigos também relacionados que vocês podem estar acessando. E aí, quando vocês forem pesquisar, o que vocês devem abordar é análise de mercado, comportamento do consumidor, datas comemorativas. Vocês vão localizar uma infinidade de referencial teórico que vocês vão poder utilizar para embasar o trabalho de vocês e, inclusive, a problemática. Então, aqui eu relaciono, inclusive, alguns fatores que podem estar relacionados ao comportamento. Então, assim, são fatores econômicos, dado a crise econômica e financeira que retraiu a economia nos últimos 3 anos, são fatores sociais ou culturais, então, vai além. Então, a gente tem que buscar aqui um pouquinho mais dentro da área de marketing, voltar lá aos aspectos da segmentação de mercado, dos fatores, então, demográficos também, né, que eu cito aqui, para conseguir compreender de que forma, então, esse comportamento ele pode ser moldado para trabalhar uma temática como esta. Ainda, pessoal, deixo como dica para vocês. Para trabalhar essas atividades relacionadas a comércio, enfim, varejo e principalmente voltado à data comemorativa, nós temos alguns relatórios de tendências, relatórios de bases confiáveis que nós podemos acessar e que nos dão embasamento para que a gente possa, então, levantar hipóteses, né, levantar problemáticas, identificar quais foram as evoluções. Então, eu deixo como dica para vocês a consulta ao relatório da FEComércio, onde vocês vão poder avaliar a evolução do comércio desta data comemorativa a partir dos anos passados e também o comportamento neste ano. Então, vocês podem trabalhar a evolução só em 2019, por exemplo, né? Como se deu a evolução desse processo. Vocês podem também acessar base de dados, enfim, relatórios de tendências. Então, eu tenho dois relatórios para citar para vocês que vocês podem buscar, que é o relatório de tendências da Mintel, que é uma empresa que faz análise de mercado, uma empresa de pesquisa, e também o relatório da Euromonitor International, que também faz uma análise relacionada ao mercado, então é uma empresa de pesquisa europeia, enfim, que traz as novas tendências do que vem a se contextualizar por aí. Deixo isso como dica para vocês, como forma de vocês buscarem, então, informações para desenvolver a problemática de vocês. Ok, pessoal? A partir disso, nós damos o encaminhamento da nossa etapa 1. Só um minutinho que travou, acho aqui. Acho que faltou aqui um slide, pessoal, me perdoe. Mas a partir disso, os referenciais teóricos vocês encontram lá no arquivo disponibilizado referente à apresentação. Eu vou também disponibilizar o tutor de aprendizagem. Fico à disposição para quem tiver alguma dúvida de como acessar, de como baixar esses arquivos. Todos esses relatórios que eu citei para vocês, tanto FEComércio, Mintel e Euromonitor, eles têm versões livres, vocês têm acesso livre
para poder baixar e trabalhar essas informações. Então, eu espero que tenha ajudado a vocês a exemplificar de que forma vocês devem estabelecer, então, as problemáticas, aos problemas. Vocês vão relacionar 3 problemas relacionados, então, à Páscoa, né, pessoal? E a partir disso, então, vocês fazem o desenvolvimento dessa parte inicial. Vocês vão contextualizar teoricamente e também estabelecendo essas 3 problemáticas. Ok, pessoal? Fica aqui o meu agradecimento por estarem comigo. A gente se encontra, então, na próxima etapa. Um grande abraço a todos e até lá!